Amém, queridos, a graça e a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui mais uma vez, mais uma noite, neste culto, para louvarmos ao Senhor. E eu quero ler com os irmãos apenas um versículo no Salmo 150, versículo 6, o último versículo do livro de Salmos, que diz assim: todo ser que respira, louve o Senhor. Amém? Queridos, nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor nesta noite. E eu queria que você aí na sua casa, no seu lar, aonde você estiver nos ouvindo, vendo esta mensagem, você louvasse ao Senhor conosco agora. Amém? Porque Ele tem derramado sobre ti o fôlego de vida para que você possa louvá-lo. E eu quero orar com você nesse instante. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque temos aqui a oportunidade de mais uma vez, Senhor, na Tua presença, Papai, podermos louvar ao Senhor, conectados com cada um dos nossos irmãos em um só Espírito, ó Deus. Nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome nesta noite. Pai, muito obrigado. Que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações, que os louvores entoados possam, Senhor, alcançar o Teu trono de glória, Papai. Querido Deus, recebe com aroma suave e agradável, Deus, as nossas vidas, a nossa adoração, nosso louvor nesta noite, ó Pai. E querido Deus, eu peço que o Senhor esteja acampado com os Teus anjos em cada lar, em cada residência, Pai, quebrando o jugo, Senhor, rompendo as cadeias, e Papai, desfazendo todo laço, Senhor, contra a vida, contra o lar, contra a família dos Teus filhos, em o nome poderoso de Jesus, nós Te louvamos, amém e amém. Vamos então louvar ao Senhor agora com o Ministério Veredas da Adoração. Teu
seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. Ao que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória e o poder para sempre. O teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei, Jesus. És o meu maior, o teu amor para sempre viverei, o teu amor para sempre cantarei. Em tua alegria forte serei, Jesus. És o meu maior amor. O Deus da vida venceu a morte e a sua luz rompeu a escuridão. O Deus da graça foi condenado e pela lei se pôs em maldição por amor, por amor, por amor, por amor. O Deus da vida venceu a morte e a sua luz rompeu a escuridão. O Deus da graça foi condenado e pela lei se pôs em maldição por amor, por amor, por amor.
Vamos passar agora para o Ministério da Palavra e eu quero ler com vocês no livro de Marcos, capítulo 9, eu quero ler dos versículos 14 até o 27. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Quando chegaram onde estavam com os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Eu quero ainda ter mais uma palavra de oração com você nesse momento, amém? Se puder, feche aí os seus olhos. Querido Deus, obrigado. Senhor, estamos agora, papai, no momento de meditarmos a respeito da Tua Palavra. Querido Deus, a Tua Palavra que é viva, eficaz, mais cortante que espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas, alma e espírito, e de discernir os propósitos e intenções do coração humano. Deus, e o nosso coração enganoso que é, precisa, Senhor, da luz da Tua Palavra, Pai. E nesse momento que esta palavra possa alcançar os nossos corações. Querido Deus, fala através do Teu Filho. Querido Deus, ministra a Tua Palavra, aquilo que vem do Senhor. Santo Espírito de Deus, pois o Senhor já nos ungiu para apregoar as boas novas do Teu Evangelho. Querido Deus, muito obrigado. Prepara, Senhor, cada coração nesse instante e repreende, ó Deus, toda dispersão de mente, toda confusão, Senhor, mental, tudo aquilo que impede-nos de receber a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero iniciar esta mensagem pensando a respeito da situação do pai deste rapaz. Lembrando que aqui Jesus ele não está nos contando uma parábola, mas trata-se de um acontecimento presenciado por Jesus e pelos seus discípulos. O texto não menciona a mãe do rapaz, mas eu imagino quão difícil tenha sido a situação para aquele pai que, vendo seu filho desde bem pequeno espumar pela boca, ranger os dentes e ficar rígido, como o texto nos diz, quando aquele espírito o apanhava e o jogava no chão, além de deixar aquele rapaz mudo e surdo.
Penso que o mais desesperador para aquele pai talvez fosse exatamente o pensamento do porquê o seu filho, que aparentemente nasceu normal, já que o texto menciona que ele tenha ficado assim na sua infância, tenha sido possuído pelo espírito imundo mencionado nesse texto. Como pais, ficamos sempre angustiados quando os nossos filhos estão acometidos de alguma enfermidade e sempre estamos dispostos a trocar de lugar com eles, querendo que fôssemos nós no lugar deles. E pensar que não era um mero resfriado ou uma gripe, mas as reações eram tão sérias que aquele menino, o que ele sentia, se comparava às reações de alguém que possuía epilepsia. Sabe, queridos, eu passei por uma experiência já há muito tempo, ainda namorava minha esposa, mas um dia, estando na casa dela, ela começou a convulsionar. Queridos, que situação desesperadora aquela. Ela dura, rígida na cama, se debatendo, espumando pela boca. E eu penso nesse pai aqui que passou por essa situação não apenas uma, mas tantas vezes. E eu fico pensando como estava o coração daquele pai, já que o seu filho agora não era mais uma criança, era um rapaz. A Bíblia não menciona quantos anos tinha e nós não conseguimos determinar há quantos anos aquela situação vinha acontecendo. Mas, como pai, eu penso que era muito difícil para ele ver o seu filho daquela forma, sem poder fazer nada. Sabe, queridos, essa situação é a mais terrível. Essa sensação que nós temos de incapacidade, de não conseguirmos, de não podermos fazer nada em relação a uma situação que os nossos filhos estão passando. Não fosse isso bastante, o espírito maligno que se apossou daquele rapaz ainda o atirava no fogo e na água, tentando tirar a sua vida. E eu penso que Deus tinha um propósito na vida daquele rapaz. Porque, embora todas essas investidas do inimigo, aquele rapaz teve um dia de ter a oportunidade de ter o seu encontro com Jesus. Mas eu imagino quantas vezes aquele pai não desejou que aquela situação estivesse acontecendo com ele e não com o seu filho. Mas agora ele ouvira falar de um certo Nazareno que realizava muitos milagres por onde passava, cegos viam, surdos ouviam, leprosos eram curados, paralíticos voltavam a andar e endemoniados eram libertos. Surge uma ponta de esperança depois de tantos anos de desespero e angústia, vendo seu único filho sofrendo com toda aquela situação. Aquele pai pega então seu filho e vai até onde o Nazareno estava, com o coração cheio de esperança de ver o seu filho liberto daquele espírito maligno, daquele espírito imundo que se apossara do seu filho, e ver seu filho voltar a ter uma vida normal, estudar, casar-se, constituir a sua família, trabalhar, ser uma pessoa bem-sucedida. Qual pai não sonha isso para o seu filho? Imagino que em sã consciência não tenha nenhum pai que não deseje que o seu filho seja bem-sucedido na vida. Mas, quando ele chega no lugar onde as pessoas estavam reunidas, e com eles 9 dos discípulos de Jesus, já que Pedro, Tiago e João, se você ler o texto anterior,
haviam subido para o monte com Jesus para orar. E aquele homem provavelmente contou a história de seu filho para eles. Afinal de contas, eles eram discípulos de Jesus. E o que se espera de um discípulo é que ele faça as mesmas coisas que o seu mestre faz. Sabe, queridos, mas entretanto, para surpresa de todos, aqueles discípulos oraram tentando expulsar o espírito maligno do rapaz, mas não obtiveram sucesso. Fico imaginando o sentimento de frustração no coração daquele pai, que tendo acreditado que talvez essa fosse a última chance de ver o seu filho liberto, se depara com a situação de ver os discípulos de Jesus não conseguirem expulsar o demônio daquele rapaz. Mas, queridos, Deus, Ele é perfeito e Ele tem um plano em todas as coisas. E aquele era o dia da libertação daquele rapaz. Quando os escribas e todo aquele povo reunido ali começaram a questionar os discípulos e talvez falar algumas coisas duras para aqueles discípulos, o mestre então chega. O mestre que há poucos minutos havia passado por uma experiência tão extraordinária, a transfiguração, onde o brilho do seu caráter, do seu ser interior, se tornou visível externamente, a ponto do escritor dizer: as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Sabe, queridos, que experiência extraordinária é essa pela qual Jesus havia passado. E então ele chega vindo daquela experiência, e agora então ele se coloca diante daqueles homens e ele pergunta o que estava acontecendo ali. E então aquele pai chega a Jesus e conta o que estava acontecendo com seu filho, toda a situação que ele já havia relatado aos seus discípulos, na esperança de que Jesus pudesse resolver a situação do seu filho. Imagino que a sua fé agora, diante do mestre, talvez já não era mais a mesma com a qual ele chegou aos seus discípulos. Talvez a frustração da experiência negativa com os discípulos tivesse minguado a sua fé, a ponto de dizer para Jesus: mestre, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Sabe, queridos, talvez você já tenha passado por uma situação onde, depois de enfrentar tantas decepções, tentar resolver de tantas formas e se sentir impossibilitado, sabe, se sentir incapaz, se sentir sem meios ou ferramentas de resolver aquilo, você tenha pensado achar uma situação, uma solução para o seu problema, para aquela situação difícil pela qual você estava passando. Mas ao ir diante daquela solução que você pensou ser definitiva para o seu problema, você sofre essa frustração e vê que ela, na verdade, não resolveu. Sabe, queridos, muitas vezes nós nos desesperamos, muitas vezes nós ficamos como que
sem o chão debaixo dos nossos pés, porque tentamos de todas as formas e vemos que as soluções que nós propomos, elas muitas vezes são ineficazes. Minguam-se as nossas esperanças de ver solucionada os nossos problemas, as situações pelas quais estamos passando. Parece não haver mais solução. Entretanto, queridos, quando olhamos para a atitude sábia do Mestre, ele não responde à pergunta daquele homem, não, mas ele faz uma outra pergunta. Ele pergunta para aquele homem, se podes? O problema ali não era se Jesus podia ou não resolver aquela situação. E então Jesus diz, tudo é possível ao que crer. Sabe, queridos, Jesus, ele se coloca diante daquele homem. E ele mostra para aquele homem, olha, não é se eu posso, porque eu posso todas as coisas, porque para mim não existem impossíveis debaixo dos céus, porque para mim não existe a palavra impossível no meu dicionário. Mas a questão toda aqui é, você crê? Porque se você crê, tudo é possível ao que crê. O problema era se aquele homem ainda cria que Jesus poderia fazer o milagre na vida de seu filho. Mas imagino que dentro do coração daquele pai havia ainda uma pontinha de esperança. E mesmo depois de tudo que ele havia passado, e então chorando, ele fala ao Mestre, creio, Senhor, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Sabe, queridos, eu imagino que neste momento, aquele pai tira as forças do fundo da sua alma, e ele então expõe-se diante do Mestre, e ele diz, Senhor, eu creio, mas ajuda-me, porque a minha fé é tão pequena, porque a incredulidade está querendo anulá-la, mas eu sei que o Senhor pode fazer. E então, essa era a deixa que Jesus ele precisava para operar o milagre na vida do filho daquele homem. E mesmo o espírito maligno tentando mais uma vez, enfurecidamente, tirar a vida daquele rapaz antes de sair do seu corpo, deixando-o quase morto no chão, Jesus estende a mão. Jesus toma aquele rapaz pelas suas mãos. Jesus levanta aquele rapaz. Sabe, queridos, e eu penso que naquele momento o toque de Jesus, o estender a mão de Jesus para aquele rapaz, então o sentir, o toque de Jesus, aquele rapaz, ele é completamente restaurado de todo aquilo que ele havia passado, de todo o sofrimento pelo qual ele havia se passado todos aqueles anos. E então ele é levantado por Jesus, completamente restaurado. Sabe, queridos irmãos, eu tenho certeza que cada um de nós já passou por situações onde presenciamos o milagre de Deus em nossas vidas. A vida já é um milagre, claro, mas o fato de Jesus ter nos encontrado e um dia ter estendido a mão para nós,
é o maior milagre ao qual nós poderíamos experimentar. Pegar aqueles que não eram, aqueles que estavam jogados, lançados num lamaçal, e então estender as mãos para nós e nos levantar e lavar as nossas vestes, de forma que elas fiquem brancas, alvas mais que a neve. Mas não apenas isso, fazer de mim e de você um filho de Deus como Ele é. Queridos, não há milagre maior que nós possamos experimentar nas nossas vidas. Todo o resto seria fichinha diante deste grande milagre de Jesus nas nossas vidas. Mas nós passamos por situações. Sabe, queridos, Colossenses capítulo 2, versículo 7. Paulo, ele vai dizer: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Sabe, queridos, nós já recebemos a Cristo Jesus. Sabe, agora nós precisamos continuar vivendo nele e para ele, firmados nele, enraizados nele, na rocha que é inabalável. E sabe, com isso, sendo edificados dia após dia, tendo a nossa fé firmada no nosso Senhor e Salvador, porque Ele tem trazido, nos ensinado, trazido a sua palavra. E queridos, o nosso coração precisa transbordar de gratidão por isso. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. E aqui talvez esta palavra tome uma direção diferente daquilo que você estaria imaginando. Será que você está pronto para ser o instrumento de Deus, para que o milagre chegue até aqueles que, como o pai desta passagem que lemos, estão desesperançados, precisando de uma palavra de fé da parte de Deus? Sabe, queridos, nós já recebemos tanto do Senhor. Nós já recebemos o maior milagre que nós poderíamos receber, como eu já falei. Mas o que nós temos feito com isso? Sabe, o que nós temos feito com tudo aquilo que o Senhor já tem nos dado, com tudo aquilo que o Senhor já tem derramado sobre a minha e sobre a sua vida? Há tantas pessoas lá fora que, como este rapaz, como este pai, estão precisando de um refrigério da parte de Deus. Queridos, mas Jesus não está mais aqui em corpo, em nosso meio, não, mas Ele enviou o seu Espírito Santo, e como Paulo, ele vai dizer também em 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Deus, Jesus, quando foi assunto aos céus, Ele enviou o seu Espírito, e esse Espírito hoje habita em nós. Sabe, queridos, e hoje nós somos a representação de Jesus nesta terra. Eu e você estamos representando Jesus aqui nesta terra, como a palavra do Senhor nos diz, como embaixadores de Cristo, aqueles que trazem a presença do Deus vivo nesta terra. Sabe, e nós somos aqueles
homens que o Senhor quer levantar para abençoar vidas, para levar uma palavra de consolo, para levar um abraço num momento de angústia, para levar um momento de oração, a palavra de oração à vida daqueles que estão angustiados, queridos, e até para levar o milagre de Deus à vida daquelas pessoas, não por nós, não porque há em nós alguma capacidade, porque nós nos achamos muitas vezes tão incapazes, mas por causa daquele que habita em nós, que habita em mim, que habita na sua vida. Ele, o Espírito Santo, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos ampara, é Ele quem nos traz a coragem, é Ele quem tira de nós os medos, é Ele quem lança fora todo medo, porque Ele já colocou em nós o amor daquele que é o próprio Criador do amor, aquele que é o próprio amor, o nosso Deus, a manifestação de Jesus Cristo em nossas vidas. Sabe, queridos, em Marcos capítulo 16, versículos 15 a 18, Jesus, ele diz aos seus discípulos: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Queridos, Jesus já nos deu autoridade para fazer isso, amém? E aí o que nós precisamos é buscar a Ele, sabe, é nos dedicarmos a Ele, é conhecer esse Jesus. No texto que nós lemos no início, na continuidade, Jesus, discípulos, depois de verem que Jesus havia libertado aquele jovem daquele espírito imundo, então eles vão para uma casa, e lá nesta casa os discípulos tomam coragem e perguntam para o mestre: mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio, aquele espírito imundo? E Jesus, ele responde: porque há espíritos que só saem com jejum e oração. Há coisas que nós só podemos fazer, queridos, se nós buscarmos a Deus em oração, em jejum, se nós nos consagrarmos a Ele, sabe? Nós temos essa oportunidade diante de nós, nós somos chamados a isso hoje. O mundo precisa da manifestação dos filhos de Deus, o mundo está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Eu e você somos a manifestação que o mundo aguarda, para que então o nosso Senhor e Salvador possa descer naquelas nuvens para nos buscar, para a nossa habitação celestial, para a nossa morada eterna, junto ao lado dele. Sabe, queridos, e nós temos como filhos essa responsabilidade. Deixa eu te falar algo que eu tenho aprendido. Deus usa pessoas comuns, assim como eu e como você, fazendo coisas simples para causar um grande impacto nesta terra. Creia nisto, amém? Creia nisto. Deus, ele não precisa de outra pessoa que não você, sabe? Deus, ele não precisa de outros, ele precisa de mim e de você. E eu quero, queridos, concluir
esta mensagem com as palavras do profeta Isaías, mencionadas por Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre ti. Ele, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Como seus discípulos, queridos, somos chamados a seguir os passos do nosso Mestre. E temos a autoridade para fazer as mesmas coisas que Ele fez e até coisas maiores ainda, como o próprio Jesus nos prometeu. Que o Senhor nos desperte para a sua grande comissão, para o chamado de fazermos discípulos para Ele. Afinal, tudo é possível ao que crê. Deus abençoe a sua vida, discípulo de Jesus. Eu quero orar com você nesse instante. Querido Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque recebemos a paternidade de Deus por meio de Cristo Jesus. Senhor, e que coisa gloriosa, que expressão perfeita do teu amor, Pai. Deus, mas o Senhor nos encarregou, papai, querido Deus, da grande comissão nesta terra. O Senhor nos chamou não só para recebermos a paternidade, querido Deus, mas para, Senhor, falarmos, apregoarmos as boas novas deste Evangelho, para testemunhar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Querido Deus, e o Senhor já nos ungiu para isso, e o Teu Espírito Santo que habita em nós nos capacita para isso. Deus, por isso desperta-nos. Querido Deus, por isso o Senhor tira de nós todo medo, Pai, toda, Senhor, falta, papai, de coragem, Deus, para fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Deus, e que possamos ser luz neste mundo e sal nesta terra. Que o Senhor nos faça, querido Deus, sensíveis à voz do Teu Espírito, Deus, nos direcionando àqueles, Pai, que precisam do Senhor e que esperam em nós a manifestação da glória do Senhor, Pai. Querido Deus, ajuda-nos, papai, a entendermos que o Senhor já nos deu autoridade, Senhor, e que nenhum mal, papai, pode nos atingir. Pai, e que, Senhor, naquele grande dia, quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar, possamos, ó Deus, juntos, Senhor, com tantos outros, que o Senhor nos deu a graça de compartilhar a Tua palavra, o Teu Evangelho, de testemunharmos do Teu amor, Pai. Senhor, entrarmos juntos no reino dos céus, sabendo, ó Deus, que a obra é do Senhor, que o convencimento é do Teu Espírito, mas que a palavra, Senhor, precisa sair das nossas bocas. Deus, muito obrigado. Abençoa os Teus filhos, abençoa a Tua igreja, abençoa, Deus, cada um que nos ouve nesta noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o momento de nós celebrarmos a ceia do Senhor. E eu quero ler com os irmãos versículos que a gente já não são bem conhecidos,
1 Coríntios capítulo 11, versículos 23, 24 e 25. Amém? Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor, até que Ele venha. Queridos, eu fico pensando, como Jesus, naquele momento onde Ele celebrava a ceia do Senhor, Ele podia pegar aquele pão que representava o seu corpo, a sua carne, e o cálice que representava o seu sangue que haveria de ser derramado. E ainda assim, diante do Pai, Ele apresentava estes elementos, dando graças ao Pai. Sabe, queridos, é muito amor envolvido. É um amor que nós não temos a ideia, não conseguimos conceber a dimensão do amor de Deus por nós. Mas Ele nos amou. Amém? Ele amou você, Ele amou a sua família, Ele amou o seu lar. Ele fez isso em sacrifício por todos os seres da sua criação, todos os seres humanos, todos aqueles homens e mulheres que Ele criou, e a partir daí Ele também tem cuidado. E o seu desejo, o desejo de Deus, é que todos nós possamos participar desse momento. Amém? Por isso, nós temos a responsabilidade de compartilhar desse amor com aqueles que ainda não conhecem, dando graças a Deus por isso. E esse é o momento onde nós vamos participar. E aí você tem a oportunidade de participar com toda a sua família aí nesse momento. Amém? E eu quero orar por você, eu quero orar consagrando estes elementos. E você também ore daí, se você precisa nesse momento se arrepender, colocar diante de Deus as suas falhas, os seus pecados, pedir perdão a Ele, pedindo que Ele o perdoe, pedindo que Ele limpe a sua vida de todo pecado, pedindo que a justiça dele venha sobre você nesse momento. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, por este momento tão especial, momento de lembrarmos do teu sacrifício de amor por nós. Querido Deus, que amor é esse? Que amor é esse que nos constrange? Que amor é esse que nos alcança? Que amor é esse, papai, onde mesmo nós estando afastados do Senhor, o Senhor nos ama, o Senhor nos atrai para o Senhor. Querido Deus, e nós queremos hoje, Deus, nesse momento, Senhor, celebrar esse amor, celebrar o sacrifício de amor de Jesus ali naquela cruz, porque é por causa dele que nós estamos aqui hoje. Deus, muito obrigado. Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos. Querido Deus, perdoa, Senhor, as nossas falhas. Ajuda-nos, Senhor, a vencer, papai, as tentações que se colocam diante de nós. Querido Deus, e que tenhamos vitória sobre o pecado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Você pode, nesse momento, participar do pão, então, simbolizando o corpo de Cristo.
Da mesma forma, vamos todos agora participar do cálice, simbolizando o sangue de Cristo vertido naquela cruz por nós. Aproveite esse momento para estar junto com a sua família aí, estar orando por eles, amém? Abençoando a vida deles. E se você nesse momento não tem a oportunidade de estar com os seus, que você ore também, lembrando deles e pedindo que o Senhor os abençoe, que o Senhor os alcance em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez nos colocamos em oração diante do Senhor. Deus, oramos pelos nossos, oramos, Deus, pela nossa família, oramos, ó Deus, pela nossa parentela, oramos, ó Deus, por todos aqueles que já te conhecem, Pai, para que o Senhor guarde a vida deles, pois a Tua palavra nos adverte de que se pensamos estar de pé, precisamos cuidar para não cair. E a nossa oração é para que o Senhor guarde cada um em Cristo Jesus. Senhor, edifique a fé. Deus, traga, Senhor, a consciência do Teu amor por cada um deles. Senhor, mas se porventura ainda não conhecem ou estão afastados dos Teus caminhos, a nossa oração é para que este amor tão grande, Senhor, possa constrangê-los, possa, Deus, atraí-los para o Senhor. Deus, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Amém, queridos. Queremos então louvar ao Senhor agora com as nossas ofertas, amém? Eu quero ler com os irmãos a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se comunicou comigo, quanto a dar e receber, mas somente vós. Pois, enquanto eu ainda estava em Tessalônica, supristes as minhas necessidades, não só uma vez, mas duas. Não que eu procure doações, mas procuro fruto que amplie o vosso crédito. Mas tenho tudo, até em excesso, tenho amplo suprimento, depois que recebi de Epafrodito, o que enviastes, como aroma suave, como sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo sua riqueza na glória em Cristo Jesus. Amém? Queridos, é interessante pensar que a igreja de Filipenses era uma igreja muito humilde, muito simples, onde as pessoas não tinham grandes recursos, pelo contrário, mas era uma igreja extremamente generosa. Sabe, queridos, e eu vejo isso, tenho percebido isso na nossa igreja. Uma igreja abençoadora, uma igreja generosa, uma igreja pronta a estender a mão para ajudar o próximo. E aqui Paulo, ele diz algumas coisas, ele fala que ele não procura doações. Paulo não estava atrás disso, mas o fruto que amplie o vosso crédito. Sabe, queridos, Deus não precisa que nós entreguemos os nossos dízimos e ofertas. Nós é que precisamos disso. Eu e você é que precisamos disso. Sabe, para que o nosso fruto seja ampliado junto aos céus. E, queridos, para que nós estejamos desapegados das coisas desta terra, deste mundo, deste século. Amém? E também Paulo, ele diz, olha, tudo seja suprido, Deus suprirá as vossas necessidades. Queridos, precisamos entender que em todas as coisas é o Senhor quem nos tem suprido.
É o Senhor quem tem nos abençoado, é o Senhor quem tem derramado sobre as nossas vidas, é o Senhor em quem que nesse momento que estamos passando tem suprido todas as nossas necessidades. Queridos, e não só isso, tem nos abençoado de tal forma que nós possamos suprir as necessidades de outros. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, que você continue sendo fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas, que você possa continuar contribuindo com as cestas básicas para abençoar os nossos irmãos. Estamos terminando o mês, faltam apenas 2 dias agora e nós precisamos renovar o nosso compromisso para abençoar os nossos irmãos, aquelas famílias que nós temos levado às cestas. Então, eu conto com você, eu conto com a sua generosidade para que nós possamos continuar suprindo, abençoando estas vidas. Amém? Os nossos dados bancários estão aparecendo aqui embaixo. Você pode fazer a transferência do seu dízimo, das suas ofertas para a conta da igreja. E se você não puder, não tiver como transferir, pode entrar em contato comigo, com um dos pastores, e nós providenciaremos uma forma de que você possa continuar sendo fiel, entregando o seu dízimo e a sua oferta. Quero orar com você nesse momento. Querido Deus, obrigado, Senhor. Que a bênção do Senhor continue estendida sobre a vida de cada um dos teus filhos. Obrigado, Deus, pela generosidade com a qual você tem levantado esta igreja, com a qual você tem abençoado, Senhor, a tua igreja, querido Deus, aqui no Veredão, papai, fazendo desta igreja uma igreja abençoadora, uma igreja generosa para com aqueles que tanto precisam nesse momento. Deus, continua suprindo, continua em todas as coisas abençoando a vida dos nossos irmãos, em nome de Jesus. Queridos, eu quero, antes de terminar ainda, fazer uma última oração, e logo na sequência eu já estarei impetrando a bênção apostólica, uma oração pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, que se encontram precisando de uma cura no seu corpo físico, e também pelos nossos conhecidos, por aqueles que nós conhecemos que estão nesse momento padecendo com esta enfermidade, com esse vírus que tem se alastrado de uma forma tão rápida e alcançando tantas pessoas. Eu quero orar pelos nossos irmãos, orar pelos nossos entes queridos nesse momento. E na sequência nós vamos estar orando, finalizando o culto e impetrando a bênção apostólica sobre a sua vida. Amém? Querido Deus, mais uma vez na tua presença, nós queremos ainda orar pela vida dos nossos irmãos e irmãs. Querido Deus, que, Senhor, estão padecendo, papai, que estão, Senhor, nesse momento precisando de uma cura no seu corpo físico. Querido Deus, oramos para que a cura do Senhor venha sobre a vida deles. Querido Deus, sabemos, ó Pai, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Senhor, mas nós oramos, intercedemos, clamamos ao Senhor, papai, para que, ó Deus, os nossos irmãos possam ser restaurados, curados, em o nome de Jesus. Deus, eu abençoo a vida também dos nossos entes queridos, dos nossos conhecidos que estão padecendo com esta enfermidade. Deus, e peço, Senhor, cuida de cada um deles, querido Deus, alcança com cura, alcança com salvação, em o nome de Jesus. Deus, e ainda quero orar, despedindo o teu povo, despedindo os teus filhos e filhas nesse momento, pedindo, Deus, que a tua bênção esteja sobre a vida deles e que a paz do Senhor esteja sobre o lar, sobre a família de cada um deles, e que o amor de Deus, o nosso Pai,
a salvação de Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam hoje e para todo sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, um beijo no seu coração e até a nosso próximo culto. Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus. Fica com Deus.